Meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Não se esqueçam que eu tenho vídeo pra cacete aqui da estatística, tá? Estatística do Zuruba. Meu, tem variância, tipos de distribuição, média, mediana. Cara, é o que não falta coisa aqui, tá? Caso vocês queiram algum arquivo ou alguma coisa do tipo que eu deixe dos vídeos, tem aqui, ó, a estatística do Zuruba. Às vezes eu faço alguma planilha ou alguma coisa do tipo, estará aqui. E caso vocês queiram me seguir na internet, é bem mais fácil vocês me seguirem aqui pelo Instagram mesmo ou pelo próprio YouTube, tá? Facebook é uma bosta e não me ajuda em nada, tá? Agora nós vamos tratar de uma coisa bem interessante. Não sei se vocês já viram, por exemplo, quando nós estamos tratando sobre probabilidade, que você tem, sei lá, 3 sobre 15, a 7 sobre 75 e assim por diante, né? No final resulta em algum valor, ó, 3 sobre 15 vai resultar em 0, tatatá, aqui vai resultar em 0,0 tatatá e assim por diante, que você multiplicando por 100 você tem uma determinada porcentagem. Eu meio que atropelei, pode ser que tenha aparecido que tenha atropelado, tá? Mas isso vai fluindo conforme eu for passando os vídeos. Mas a parte interessante que eu vou falar agora é essa daqui de baixo, que é o nosso denominador. Né? Eu quero passar para vocês agora esse pedaço, como é que nós conseguimos isso. Então voltemos aqui no na nossa esquerda, né? Tirando a parte dessa cagada aqui que é da privada. Vamos falar só sobre isso daqui, sobre você jogar uma determinada moeda e logo depois você jogar um determinado dado, né? Ou os dois ao mesmo tempo, tanto faz. Aqui não estamos tratando sobre condicional. Um condiciona o outro. Aqui, se você jogar os dois ao mesmo tempo, não tem tanto problema. Agora é o seguinte, quantas combinações que nós temos aqui? Então, tem um dado, tem uma moeda, desculpa, né? A moeda eu tenho somente duas probabilidades, que neste caso é o cara e a coroa. A não ser que tenha uma moeda com 3 lados, né? Ela cai só de lado, assim, tipo, ela fique em pé na hora que você jogue. Mas se tratando de uma moeda normal, ela vai cair ou do lado ou do outro. Então, ou cara ou coroa. Agora, quando nós estamos tratando de um dado, por exemplo, este dado de 6 lados aqui, tá? Então, a probabilidade de acontecer são 6. Existem 6 coisas que podem acontecer com esse dado. Com o valor virado para cima, vai ser o 1, 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Fato. Se fosse um dado de 12 lados, se fosse um dado de 20 lados, se fossem 2 dados de 10 lados, se fosse um dado de 3 lados, de 4 lados, seja lá quanto for. Pelo menos o nosso exemplo é um dado de 6 lados, então só existem 6 chances, 6 coisas que podem acontecer, que é um desses 6 números ficar virado para cima. Tá bom? Se tratando disso, como é que nós sabemos qual que é o denominador aqui? Né? Qual que é o fator de divisão da nossa fração ao qual vai chegar a probabilidade? Então eu tenho que fazer o que? Neste caso são 2, que é a quantidade de lados que pode cair a minha moeda, vezes 6, que é a quantidade de lados que podem cair o meu dado, que neste caso aqui vão ser 12. E simples assim. Quando nós estamos tratando de uma determinada faixa amostral, ou seja, coisas que podem ocorrer dentro daquilo que a gente está observando, daquilo que a gente está criando, daquilo que a gente está mexendo, seja lá o que for, algo observacional, por exemplo, quantos carros de cor preta vão passar na Via Dutra, por exemplo, quantos carros de cor azul tem na minha rua, quantos aviões Airbus está passando em cima da minha casa, quantas lâmpadas tem na avenida principal da minha cidade, né? Qual que é a probabilidade de eu chegar ali, né? Na verdade nem probabilidade ainda, a gente ainda está contando a quantidade das coisas que a gente tem ali, porque a gente primeiro precisa contar o tanto de coisas que podem ocorrer naquele determinado espaço de tempo, daquele determinado espaço amostral, daquela determinada observação ao qual você está fazendo, né, para depois nós conseguirmos ter uma probabilidade. Dentro de tudo isso, qual é a probabilidade de isso acontecer?
Então, por exemplo, dos dados, dentro de um dado, dentro da probabilidade de cair algum número em um dado de 6 lados, qual que é a chance de cair o valor número 1? Qual que é a probabilidade de cair o valor número 2? Qual que é a probabilidade de cair um valor par? E assim por diante. Essa contagem, essa multiplicação aqui ao qual nós temos, é o que dá o título do vídeo, que é o princípio fundamental da contagem. Precisamos saber qual que é o tamanho daquilo que a gente está amostrando, daquilo que a gente está vendo, para nós podermos ter alguma determinada probabilidade de algum determinado evento ocorrer. Pode ser que existam eventos que possam realmente ocorrer e pode ser que existam eventos que não podem ocorrer. Vou dar um exemplo. Vamos colocar que você sabe que naquela rua ao qual você está só passa carros da marca Fiat. Probabilidade só carros da Fiat. Você sabe que é 100%. Se passar 200 carros vão ser da Fiat. Carro, caminhão, seja lá o que for. Sempre vão ser da Fiat. Então eu falo para você assim, você sabendo que vão passar somente carros da Fiat, eu vou falar para você qual que é a probabilidade de passar um carro da Volkswagen ali no meio. É nula, é zero. Por quê? Porque você fez todas aquelas observações, você observou que passaram 200 carros, todos os 200 carros são da Fiat, então algo que poderia ocorrer é qual que é a probabilidade de ter vindo um Uno, qual que é a probabilidade de ter vindo um Argo, que eu lembro o Argo é da Fiat também. Qual que é a probabilidade de vir, sei lá, um Uninho com escada, né? Se você conseguir ver se o cara não passou com tudo, né? Mas você não pode falar para a pessoa qual que é a probabilidade de passar um Gol ali. Gol da Volkswagen, eu não vi nenhum Volkswagen, então a probabilidade ali é zero, ok? Ou viu, ou você estimou, ou você sabe que pode ocorrer, etc. e tal. Então, esse tipo de multiplicação é o princípio fundamental da contagem. Então, por exemplo, se eu falasse para você qual é a probabilidade, quantas combinações eu poderia ter se eu tivesse, por exemplo, 3 carros, né, de determinada marca, ok? Então eu tenho o carro da marca A, tenho o carro da marca B e tenho o carro da marca C. Então, qual que é o tipo do carro? Ele vai ser um carro esportivo ou ele vai ser um caminhão, por exemplo. Ok? E quais são as cores dele? Então vão ser vermelho, azul, branco e verde. Quais são as combinações possíveis que eu tenho aqui? Então eu posso ter um carro da marca A, esportivo, vermelho. Carro da marca A, esportivo, azul. A, esportivo, branco, e vocês já entenderam o raciocínio. Então, como que nós fazemos aqui? Nós vemos a quantidade de carros, beleza? Vezes a quantidade de tipos, vezes a quantidade de cores. Que vai dar quanto? Vai dar 3, que são as 3 marcas que eu tenho aqui, vezes 2, que são os tipos de veículo que eu tenho aqui, e vezes 4, que é a quantidade de cores que podem existir dentro disso. Então eu tenho 3 vezes 2 são 6, metade de 60 são 30, 30 menos 6 são 24. Vamos ver se eu estou errado. Aqui são 8, 8, 16, 24, tá certo. Então eu tenho 24 combinações de coisas que podem ocorrer aqui, ok? E aí dentro disso eu vou ter qual que é a probabilidade de eu ter um carro da marca A esportivo da cor verde. Qual que é a probabilidade de eu ter um carro da marca B, ter um caminhão da marca B e ser azul e assim por diante, tá? E aqui não é o carro, aqui na verdade é o fabricante, né? O fabricante seria. E assim por diante, tá? Então esta, galera, é o princípio fundamental da contagem, que é o que vai dar o nosso número da parte de baixo aqui da nossa fração, tá? Eu lembro o denominador. Se eu errei, se não é denominador, desculpa, tá? Mas na minha cabeça tá falando que é denominador. Beleza? Então é isso aí, meus amores. Beijos na bunda
É isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e principalmente espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso vocês queiram, podem curtir o meu canal. Caso vocês queiram, curtam, assinem o canal, se inscrevam nele, tá? Ativem as notificações para saberem quando sairão os próximos vídeos. E caso vocês queiram comprar este livrinho, que é o livro que eu uso para poder fazer os vídeos, que é o Estatística Aplicada, né, do Ron Larson e da Betsy Farber, compre no primeiro link que tem aqui na descrição, tá? Só uma dica, não comprem a versão Kindle, tá? A versão Kindle vai estar escrito print réplica. Toda vez que você vê algum Kindle com print réplica, galera, não compra. É tipo um PDF. Para você ler no computador até que é legal, mas eu, pelo menos, para ler no Kindle, para ler em celular, eu acho horrível. Beleza? É isso aí, meus amores. Beijos no bumbumzinho de vocês e até o próximo vídeo.